Ok, nesse vídeo nós vamos falar de equações diferenciais. E nós vamos falar de uma classe muito específica de equações diferenciais, que são as equações diferenciais ordinárias, lineares e de coeficientes constantes. Aqui eu já estou desenhando aqui dois exemplos de aplicações dessas equações diferenciais, que é um sistema massa-mola e um circuito RLC. Esses dois sistemas, assim como muitos sistemas do mundo físico, podem ser descritos por essas equações diferenciais. Nesse caso aqui, para o sistema massa-mola, nós temos aqui uma força em função do tempo, e essa força nós vamos dizer que ela é a entrada desse sistema, né? E do lado direito nós temos uma expressão que vai relacionar a força que é aplicada nesse sistema com a posição da nossa massa. Então nós temos aqui algumas variáveis, que seria, por exemplo, esse m, que é a massa do objeto, o b, que é o coeficiente de amortecimento, né? E o k, que é a constante elástica da mola. O importante desse sistema é que nós conseguimos determinar em qualquer instante do tempo a posição desse objeto em função da força que é aplicada em cima dele. Ou seja, nós temos uma força que vai ser uma função arbitrária no tempo, e a partir dessa equação diferencial, se nós resolvêssemos essa equação diferencial, nós somos capazes de encontrar a posição do objeto. E da mesma forma aqui nós temos um sistema análogo, que é o sistema de um circuito RLC. Nós temos um capacitor com capacitância C, um resistor com resistência R e um indutor com indutância L. Então nós colocamos uma tensão de entrada nesse circuito, e a partir dessa equação diferencial e dessa tensão que nós colocamos na entrada do circuito, nós conseguimos calcular a corrente. E essa corrente ela é obtida a partir dessa expressão aí da equação diferencial. Ou seja, nesses problemas de equações diferenciais, nós teríamos que encontrar então uma função, por exemplo, no caso da massa-mola, que a derivada segunda mais a derivada mais ela mesma multiplicada por esses coeficientes vai ser igual à força. E essa função então ia descrever a posição do objeto, ou a mesma coisa no caso do circuito. Mas o interessante desses sistemas é que eles são sistemas lineares invariantes no tempo. Ou seja, para obter as respostas deles para funções arbitrárias, nós poderíamos primeiro colocar um impulso neles, ver a resposta ao impulso e depois fazer a convolução. Mas pois bem, isso aí é a abordagem que nós estávamos vendo no começo do curso de convoluções. Mas agora nós também veremos a abordagem através das transformadas de Laplace. Mas vamos primeiro generalizar o que seria essas equações diferenciais, né? Então nós temos aqui uma equação linear, né? Ou seja, nós não temos nada esquisito aqui, como por exemplo um seno de uma derivada, ou algo do tipo, uma derivada ao quadrado, nada disso. Nós só temos derivadas várias vezes, né? Ou seja, derivada primeira, derivada segunda. E os coeficientes eles são constantes, eles são números bem comportados, não são outras funções esquisitas. A única função que nós temos aqui é o x de t e o y de t que está sendo derivado algumas vezes. Mas o x de t ele não precisa ser linear, ele pode ser, por exemplo, um seno, ele pode ser uma exponencial. Isso aí é a entrada do sistema. O importante é que o que é linear é onde nós temos as derivadas. Mas vamos até ver um exemplo aqui de uma equação diferencial qualquer, né? Digamos aqui que eu tenho uma equação diferencial em que 4 vezes a derivada segunda do y de t, mais 3 vezes a derivada primeira do y de t, mais 2 vezes a derivada do y de t é igual a e na menos t. No caso, o meu x aqui, então, é um e na menos t. Pois bem, essa equação diferencial tem várias técnicas que a gente aprende em outro curso de resolver essa equação diferencial. Nesse curso nós vamos introduzir mais uma técnica, mas a resposta desse problema seria essa função grande aqui, desse y de t, né? Ou seja, seria até uma lição de gasto interessante de pegar isso aí, derivar 2 vezes, depois derivar uma vez e depois jogar tudo isso aí nessa equação em azul e ver que vai dar realmente um e na menos t. Mas você também pode ver que nós temos aí algumas constantes que elas vão depender das condições iniciais do sistema. Por exemplo, voltando lá no sistema massa-mola, as condições iniciais seriam, por exemplo, a velocidade inicial da massa ou a posição inicial da massa. O importante de se ver também é que essa solução da equação diferencial ela é composta de cossenos e exponenciais. Isso não é um caso particular dessa equação diferencial.
Na verdade, isso aí acontece para todas as equações diferenciais lineares. Então agora você deve estar vendo por que nós estávamos estudando tanto esses cossenos e essas exponenciais. Porque aqueles conceitos do plano S da transformada de Laplace, eles vão cair como uma luva em cima dessas soluções de equações diferenciais. Porque nós só vamos lidar com cossenos e exponenciais. Na verdade, o cosseno ele é exponencial, né, pela fórmula do Euler. E você pode ver que isso é verdade, né, para todo o caso dessas equações diferenciais lineares, justamente pela natureza das derivadas das exponenciais e dos cossenos. Porque quando você deriva uma exponencial, você obtém uma exponencial, e quando você deriva um cosseno, você obtém um seno. Só que quando você deriva o seno de novo, você obtém um cosseno. Ou seja, então todas as soluções desse tipo de equação diferencial, eles são expressos apenas em funções dessas exponenciais complexas. Ou seja, então todos os problemas dessas equações diferenciais, eles têm respostas em funções de exponenciais e cossenos. Ou seja, eles têm respostas em funções de exponenciais complexas, se a gente considerar que o cosseno também é uma exponencial. Então essa que é a relação das equações diferenciais lineares com a transformada de Laplace. Nós vamos utilizar a transformada de Laplace para encontrar de alguma forma soluções para essas equações diferenciais, justamente porque essas equações diferenciais elas têm soluções em formas de senos, cossenos e exponenciais. Bom, então espero que você tenha ficado animado para ver o próximo vídeo, né? Esse vídeo aqui foi só uma revisão de equações diferenciais e de por que nós usamos elas e quais são os tipos de equações diferenciais. Mas então, até o próximo vídeo.